Está escrito assim: volte, o Pai tem uma festa para você. Diga glória a Deus. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Você que já achou, levanta a sua Bíblia para o céu, Pai. A palavra que eu vou pregar não é minha, é do Senhor, Pai. Me usa, Senhor. Me usa como instrumento para alcançar milhares e milhares de pessoas, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que todos que ouvirem essa mensagem, que sejam de alguma forma abençoadas. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. O título da nossa pregação de hoje é: volte, o Pai tem uma festa para você. Fala para essa pessoa que está do teu lado: o Pai tem uma festa para você. Amém? O Pai tem uma festa para cada um de nós. O Pai tem uma festa. Coloca para nós lá o versículo já para nós ler. Lucas capítulo 15, no verso 11. Lucas 15, 11. Esse texto é um texto muito conhecido. Ele é um texto muito conhecido. Mas eu creio que Deus vai falar com cada um de nós através desse texto, em nome de Jesus. Você que não trouxe a Bíblia, você vai acompanhar aqui pelo telão, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 o quê? Filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era de quem? Tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar o quê? Porcos. 16. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação, né? Então, caindo em quê? Em si, disse: quando os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro do quê? De fome. Continuando: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Segura aí em nome de Jesus. Olhe para mim. Esse texto é um texto muito conhecido. Eu acredito que você já ouviu várias vezes alguém pregando sobre esse texto. Mas esse texto é uma parábola. A parábola era uma história que o próprio Senhor Jesus contava, da brilhante imaginação que ele tinha, e para servir do quê? Para servir de exemplo para nós. Diga glória a Deus. Amém? Então, o título da nossa pregação é: Deus tem uma festa preparada para você. Coloca lá o próximo para nós, para me mostrar para as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma festa preparada. Olha só, 3 passos para entrar nessa grande festa. Amém? Desse livro aqui que nós acabamos de ler, nós vamos dar 3 passos. Quem quer entrar nessa grande festa que Deus tem? Você quer ou não? Pergunta para essa pessoa: você quer entrar nessa festa? Deus tem uma festa preparada para todos aqueles que fazem esses 3 passos. Amém, pessoal?
primeiro passo, coloca um para nós, por gentileza, Gabriel. Primeiro passo, cair em si. O que é cair em si? É você olhar para a tua vida e você ver que a vida que você está vivendo não é a vida que Deus quer que você o quê? Que você viva. A vida que você está vivendo não é a vida que Deus quer que você viva. A Bíblia fala que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Então tudo que foge disso não é da vontade de Deus. Você passar por luta, passar por dificuldade é uma coisa. Viver a vida inteira passando por dificuldade, aí é outra. Você vê que a primeira coisa que ele precisou fazer foi cair em si. Volta para mim lá no versículo lá, onde fala que ele caiu em si em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa, olha só como é forte isso, em nome do Senhor Jesus, do 17. Olha só, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com o quê? Com fartura. Você sabe que cair em si é você reconhecer que a vida que você está vivendo, nem sempre o que você está passando é da vontade de Deus. Ah, pastor, mas não é, as coisas não acontecem só que quando Deus permite? Sim. Não quer dizer que Ele permite que a pessoa está passando por um momento difícil, que é da vontade dEle que a pessoa passe por um momento que difícil. Às vezes não. Nós vamos sempre colher aquilo que nós estamos o quê? Plantando. E às vezes Deus vê uma má plantação de uma pessoa e Ele permite que ela passe por aquela luta, mas não é porque Ele permitiu que é a vontade dEle. Nem tudo que está acontecendo na vida, na sua vida, na nossa vida, é a vontade de quem? De Deus. Então, o primeiro passo, se eu quero entrar nessa festa, aquele filho, ele pediu para o pai dar aquilo que era dele. Olha só, ele pediu para o pai repartir, e o pai repartiu. Ele pegou o que era dele e fez o quê? Ele foi para longe. Ele foi para longe do pai. Trazendo para o dia de hoje é aquela pessoa que fala assim: eu que sei da minha vida. Eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais na igreja. Não, a vida é minha, eu cuido da minha vida. A única coisa que nós temos de valioso é a nossa vida. Na verdade, é a nossa alma. E às vezes a gente pensa assim: não, eu vou para longe, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não vou mais, ficar perto do Pai. Mas longe do Pai não tem o quê? Não tem alegria. Aquele homem pegou o que ele tinha, olha a situação, ele pegou o que ele tinha, e quando ele pegou o que ele tinha, ele foi. Quando ele saiu da presença do Pai, por enquanto parece que estava tudo legal. Ele gastou o dinheiro dele, ele saiu com meretrizes, depois você vai ver isso no texto. Ele festou, ele bagunçou e parece que ele estava o quê? Bem. Mas daí, quando ele gastou todo o dinheiro dele, veio uma fome naquele país. A fome foi tão grande naquele país que ele começou a passar o quê? Necessidade. Longe de Deus a gente começa a passar necessidades. Longe de Deus não há E como se não bastasse, ele começou a passar necessidade. E além dele passar necessidade, ele se agregou a um cidadão daquela terra, que esse cidadão levou ele para cuidar de porco. Você já foi no chiqueiro já, pessoal? Foi ou não? Você já viu o que o porco come já? Já viu já? É horrível, né, gente? Só a Deus para ter misericórdia. Mas aquele homem estava numa situação tão ruim, que ele fez o quê? Ele almejava comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Então, quando ele estava nessa situação ruim, quando ele estava lá no chiqueiro, cuidando de porcos e não podendo nem comer a comida dos porcos, olha só a situação. Olha a situação que o diabo quer colocar a vida da pessoa. Por isso que ele faz de tudo para te tirar da igreja, ele faz de tudo para você abandonar a fé, ele cria situação para fazer você virar as costas para o Pai, porque quando você sai da igreja, abandona a fé, você não está se levantando contra a igreja, você não está virando as costas para a igreja,
Porque a igreja não é essa parede. A igreja somos nós. Então quando eu abandono a fé, eu estou virando as costas para o próprio quê? Pai, para o próprio Pai que é Deus. Só vitória? Então, eu e você, nós temos que tomar muito cuidado. Esse rapaz, ele tinha o quê? Tudo. Ele tinha pão com fartura, ele tinha uma vida boa. Mas ele pegou tudo que ele tinha e ele foi para longe do Pai. Você sabe que não é pecado você ter do bom e do melhor. Só que não tenta ter do bom e do melhor longe do Pai. Porque mais cedo ou mais tarde vem a fome. Mais cedo ou mais tarde vem a necessidade. A necessidade. Foi o que aconteceu com esse homem. Então, o primeiro passo que ele tomou, coloca para nós lá, Gabriel, por gentileza. O primeiro passo que ele tomou foi o quê? Cair em si. E esse cair em si é você olhar para a tua vida e ter uma coisa dentro de você. Deus, ele permite que você passe por lutas e dificuldades. Mas tem coisas que você está passando, que eu garanto para você que não é a vontade de quem? Não é a vontade de Deus. Tem momentos que você está passando que não é a vontade de quem? De Deus. Pastor, eu estou doente, estou tomando um monte de remédio. Isso não é da vontade de Deus. Deus quer te curar, diga glória a Deus. Deus quer fazer algo grande. Só que você precisa cair em si. E esse cair em si é você olhar para você e entender: eu tenho um Pai tão grande, por que eu vou passar por essa necessidade? Eu tenho um Pai que pode todas as coisas, por que eu vou viver da forma que eu estou vivendo? Quem está entendendo, pastor? Coloca para nós o segundo, Gabriel, por gentileza. O primeiro é cair em si. O segundo, se levante e o quê? E volte. Aquele homem, coloca o versículo para nós lá, Gabriel, por gentileza, o 17 em diante. Ele pegou, ele se levantou, lá no 18, aliás, diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com o meu quê? Com o meu Pai. Ele se levantou e fez o quê? Ele voltou. Sabe, pastor, eu estou dentro da igreja há muito tempo, tem um perigo de eu estar longe do Pai? Claro que tem. Talvez você está dentro da igreja, mas você está longe de quem? Do Pai. Talvez você está aqui dentro da igreja, ou você está me acompanhando e você está vivendo uma vida, sabe, segundo a tua mente. Eu vou fazer isso porque ninguém tem nada com a minha vida. Eu vou fazer aquilo. Não. Se você quer entrar na festa que Deus tem para você, em primeiro lugar, você tem que cair em si. Em segundo lugar, você tem que se levantar e voltar. Voltar para Deus é você voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a ler a Bíblia. Algum caso de algumas pessoas é voltar para dentro da igreja. Porque tem pessoas que nem na igreja ela consegue vir. Por quê? Porque ela está tão distante do Pai. E hoje ela está passando tanta necessidade. Ela está passando tanto momento difíceis. Mas ela acha que não tem jeito para ela mais. Ela acha que o Pai vai rejeitar ela se ela voltar. Só que o título dessa pregação é o quê? Deus, o Pai, Ele tem uma festa preparada para você. Diga glória a Deus. Diga assim: tem uma festa preparada para mim. Amém? A festa é lugar de fazer o quê? Comemorar, se alegrar, se regozijar. Então, o segundo passo para nós entrar, nessa festa é se levantar e voltar. E voltar hoje, pessoal. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde. Talvez exista pessoas que ela saiu da presença de Deus e ela colocou a culpa nos outros. Eu saí por causa do irmão fulano, eu saí por causa do irmão Beltrano, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa do irmão lá da igreja. Mas só tem um motivo que faz as pessoas se afastar do Pai: a desobediência. Porque se eu sou obediente, ninguém me tira da presença do Pai. Diga glória a Deus. Jesus disse: ei, no mundo passarei por quê? Mas tem de bom ânimo. Ele mandou ter bom ânimo e ele morreu em morte de cruz. Mas ele continuou firme até o quê? Até o fim.
Às vezes você vai ver pessoas que saíram da igreja, até pessoas da tua família, que elas têm inúmeros argumentos para falar por que ela saiu da igreja. Mas a pessoa só sai da presença do Pai por um motivo: pela desobediência. Ela toma a única coisa que ela tem de preciosa, que é a vida, e ela bota tudo a perder. Ela quer fazer o que ela quer viver uma vida do jeito que ela quer. E nós precisamos entender, meus irmãos, que se nós queremos entrar na festa que Jesus tem preparado para nós, que é a nossa salvação, diga glória a Deus. Se nós queremos entrar nessa festa, nós temos que se levantar. Só se levanta aquele que está caído. Ele falou lá no versículo, coloca para nós o 18 por gentileza. Ele falou lá no versículo assim, levantar-me-ei. Ele estava sentado, deitado, não sei, mas ele teve que se levantar. Ele teve que se levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante do quê? Coloca para nós o terceiro lá, por gentileza, Gabriel. Terceiro passo para nós entrar nessa festa. Ei, Deus tem uma festa preparada para nós. Terceiro passo: seja o quê? Humilde e reconheça que o quê? Nós temos que reconhecer que estamos errados, pessoal. Ele reconheceu que foi um erro ele ter pego o que era dele e ter se distanciado do Pai. O problema não foi nem ele pegar o que era dele, o problema foi ele se distanciar do quê? Do Pai. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus perguntou para eles no jardim, perguntou onde eles estavam. Ele não perguntou o que eles tinham feito, perguntou onde eles estavam. Porque o que o Senhor estava priorizando e vai priorizar sempre, é você sempre estar junto com o Pai. Você sempre tem que estar junto do Pai. Diga glória a Deus. Então, o terceiro passo é esse. Se eu quero entrar nessa festa que Deus tem preparada para nós, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, ser humilde e reconhecer que erramos. Olhe para mim. Não coloque a culpa da tua vida espiritual na tua esposa. Não coloca no teu marido. Tem gente que fala assim: eu não consigo estar bem espiritualmente porque minha esposa não ajuda, meu marido não ajuda. Não. Ninguém para a vida espiritual de uma pessoa que está firme. Diga glória a Deus. Vamos dizer que eu estou na fé e a minha esposa não tivesse. Se ela não está na fé, ela está se deixando levar pela carne, ela está se deixando levar pelo inimigo. Aí eu pergunto para você, quem é maior? Deus ou o diabo? Então qual é a vontade que vai prevalecer dentro dessa casa? A de Deus. Porque se eu estou bem com Deus e eu estou fazendo a vontade de Deus, então em nome de Jesus, Deus vai fazer uma obra na vida dela e nós dois vamos caminhar rumo a essa festa que Deus tem preparado para nós. Diga glória a Deus. Então coloca isso dentro do teu coração. Seja humilde e reconheça. Ei, você acha que Deus é justo ou injusto? Deus é justo, pessoal. Ele nunca mudou e nunca mudará. Tudo pode passar, mas o poder de Deus continua o mesmo. Diga glória a Deus. Amém? Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Nós temos que ser humilde e reconhecer: eu errei. Fala para essa pessoa que está do teu lado: você tem errado? Se ela falar que não, fala: você acabou de errar. Se a pessoa falar que não tem errado, ela acabou de errar. Porque ela está cometendo o erro da mentira. Porque todos nós somos errantes, todos nós somos pecadores. É ou não é verdade? Então nós temos que colocar dentro do nosso coração todos os dias. Nós temos que mudar. Amém, pessoal? Coloca para nós o próximo aí, que tem os 3 já. Isso, coloca o próximo aí, por gentileza. 3 passos para entrar na festa são: lê comigo: cair em si, se levantar, ser humilde e reconhecer que o quê? Fixa isso na tua mente. Amém? Fixa isso na tua mente. Fixa isso. Coloca o versículo para nós lá, o 18 lá, por gentileza. Olha o que diz aqui, ó. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu.
Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui, ó, é o verdadeiro significado da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E as igrejas estão pregando que a graça é você não fazer nada. Fica sem fazer nada para você ver. Fica sem orar. Fica sem ler a Bíblia. Fica sem vir na igreja. Para você ver se você não enfraquece e cai. Cai ou não cai, pessoal? Então isso aqui é a graça. Ele ia voltar para o pai e ele ia dizer: olha, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus o quê? A graça é eu entender que mesmo que eu faça, eu não vou ser abençoado pelo que eu fiz. Eu vou ser abençoado pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas também, se eu não fizer nada, eu não alcanço essa graça. Eu não alcanço esse favor. Graça é favor não merecido, né? É favor não merecido. É um favor que Deus vai fazer, por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce. Se esse rapaz ficasse na casa, lá onde ele estava com os porcos, cuidando de porcos, ele não ia alcançar a graça nem a misericórdia do Pai. Ele não ia alcançar a graça nem a misericórdia do Pai. Guarda isso no teu coração. 20, diz assim: e levantando-se, foi para o seu... Aleluia. Ei, olha o que está escrito. Posso ouvir um glória a Deus? Olha o que está escrito: vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo. O pai fez o quê? Correndo. O abraçou e o beijou. Depois que eu e você caímos em si, se levantamos, somos humildes para reconhecer que erramos, olha o que o pai começa a fazer. Coloca para nós a próxima lá, Gabriel. O próximo lá. Em nome do Senhor Jesus. Olha só, agora é a parte do pai. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Agora é parte do pai. Olha só, presta muita atenção. Primeira parte do pai. Deus, o pai vai te acolher. Ele está de braços o quê? Depois que você cai em si, que a pessoa cai em si, que a pessoa se levanta, depois que a pessoa reconhece que errou, que ela está voltando, olha o que o pai faz. O pai vai e acolhe, porque ele está de braços abertos. Ei, deixa Deus te acolher nesse dia. Diga glória a Deus. Deus quer te acolher. Talvez você está pensando: ai, mas se eu voltar, o que Deus vai pensar? O que os irmãos vão pensar? Deixa pensar o que quiser. O importante é que Deus vai te acolher. Esse pai foi correndo, abraçou e beijou. Imagine só como que estava esse filho cuidando de porco, o cheiro que ele estava. É ou não é verdade? Imagine como ele estava, mas o pai abraçou ele. Não importa como está a sua vida, não importa o que você está passando. Se você se chegar até Deus, Deus ele vai te abraçar, ele vai te acolher. A Bíblia fala: vinde como está. O problema é que às vezes a pessoa não consegue vir como está, porque às vezes tem dentro da igreja os fariseus que impedem das pessoas se converter. Às vezes dentro da igreja tem os fariseus que impedem, que julga. Deixa as pessoas vir como está. Ela vai vir como está, mas ela não vai permanecer como está, porque depois que o pai acolher ela, vai haver uma mudança na vida dela. Coloca o versículo para nós lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando lá. E diz assim, ó: e o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante já não sou digno de ser chamado teu. Ele se humilhou para aquele pai. O pai abraçou e beijou, mas ele disse: olha, eu pequei. Com outras palavras, ele disse: pai, eu estou errado. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E diz mais, 22. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestide e põe nele um anel no dedo e sandália nos... Segunda coisa que o pai faz, parte do pai. A segunda coisa, o pai vai mudar a sua vida. Diga glória a Deus. A primeira coisa, ele vai acolher. A segunda coisa, ele vai mudar a sua vida. Você vê que ele já mandou o quê? Trazer roupa para o filho. Mandou colocar um anel no dedo do filho.
Ele mandou colocar sandália nos pés do filho. Diga glória a Deus. Ou seja, aquele filho, não importa a forma que ele chegou até o pai. Não importa, se você que está me ouvindo chegar até Deus, chegar até o Pai, ser sincero a Deus e voltar para Deus, Ele vai mudar a história da sua vida. As pessoas que olharam aquele rapaz talvez nem conheceram ele vindo, né, todo sujo. Mas o pai mandou trocar de roupa nele, daqui a pouco todo mundo olhou, olha, voltou, olha só como ele está diferente. Gente, quando você está na presença de Deus, tem que haver uma mudança na sua vida. Não dá para você permanecer dentro da igreja com a mesma vida que você vivia lá fora. Se a pessoa não há uma mudança, porque ainda ela não deu esses 3 passos, que é cair em si, se levantar, voltar e reconhecer que errou, ser humilde. Porque se a pessoa faz esses 3 passos, a vida dela muda. Diga glória a Deus. Ei, o Pai te trouxe aqui para mudar a história da sua vida. Diga amém. E a terceira coisa que o Pai faz, aleluia. Terceira coisa, tem uma festa preparada para você. Diga glória a Deus. Volta no versículo lá, Gabriel, por gentileza. Olha só, meu Deus, é muito forte isso, gente. Olha só, e o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa. O que é depressa? Rápido, na hora. Ei, se agora você se voltar para o Pai, agora começa a acontecer uma mudança na tua vida. Diga glória a Deus. Amém. Trazei depressa a melhor. Ei, não é uma roupa, é o quê? Ei, Deus tem o melhor para você. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão: Deus tem o melhor para você. Ei, diga assim, você que está ouvindo: Deus tem o melhor para mim. Amém. Trazei depressa a melhor roupa. Por isso que eu disse para você no começo dessa pregação, que a vontade de Deus é boa, agradável e o que? Deus tem o melhor para nós. Diga glória a Deus. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe nele um anel no dedo. Aquela época o anel representava autoridade. O pai quis dizer: olha, você voltou, eu te dou de volta a autoridade como filho. Diga glória a Deus. Eu te dou autoridade como filho. E aí diz assim, e sandália aos pés. Aí o próximo: trazei também e matai o novilho, o quê? O que é novilho cevado? É o melhor. Diga glória a Deus. É o melhor. Deus, o Pai fez a festa. Esse Pai representa o próprio Deus. Ele vai te dar o melhor. A festa que Deus tem preparado para nós, você nunca viu. A festa que Deus tem preparado para nós é extraordinária. Trazei também e matai o novilho cevado. Comemos-nos e regozijemos. Aí próximo: porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi o quê? E começaram a regozijar-se. Deus tem uma festa para você. Amém. Deus tem uma festa para a tua vida. Ele quer que você se alegre. Ele está assim, ele está de braços abertos, dizendo: vem filho, volta. Volta. Amém, pessoal. Volta, fica firme. Pastor, eu nunca saí da presença de Deus. Nunca saia. Coloca no 16:31 para nós, por gentileza. Olha só, quando o outro filho reclamou que nunca tinha ganhado nada, olha o que o pai fala para ele no 31. Olha só, coloca no 31 aí, 15:31, Gabriel, por gentileza. 15:31, diz assim: então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás com quê? Lê depois da vírgula o que está escrito: tudo que é teu. Aleluia. Você viu a importância de você nunca abandonar Deus, nunca abandonar o Pai? Tudo que é dele é nosso. Diga glória a Deus. É a Bíblia, não é eu que estou falando. Tudo que é, olha só, tudo que é meu é teu. Diga glória a Deus. Pastor Eduardo, eu quero entrar nessa festa nessa noite. Eu quero entrar nessa festa, eu quero sair daqui diferente. Amém.
Coloca lá para nós a próxima figura que fala dos 3 passos de Deus. Olha o que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. O Pai vai te acolher. Deus está te acolhendo. Deus está acolhendo pessoas que estavam pensando talvez até em se matar nesse momento. Pessoas que estavam num hospital, num presídio, porque essa palavra vai chegar aonde há pessoas sofrendo. Então Deus, o Pai, vai te acolher. Se você quer voltar, volta, porque o Pai vai te acolher. O Pai vai mudar a sua vida. E Ele tem uma festa preparada para você. Você que crê, fecha a sua Bíblia e glorifica bem forte o nome desse Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.